Pronto, o áudio está. Olá, boa tarde. Continuando o nosso seminário do GEOSP 2026, com a mesa 3 de arquitetura de estabelecimentos assistenciais de saúde. Então, a primeira a apresentar é a arquiteta Amélia Zal. A arquiteta é graduada pela Faculdade de Arquitetura da UFBA. Ela possui especialização em engenharia clínica pela Universidade Católica de Salvador. Possui também especialização em arquitetura de sistemas de saúde pela Universidade Federal da Bahia e é especialista também em gestão de sistemas de saúde também pela UFBA e ainda é especialista em projetos de hotéis pela Fundação para a Pesquisa Ambiental. Na BDH, Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Edifício Hospitalar, ela foi diretora regional da Bahia em 2017 e 2024 e atualmente é vice-presidente executiva da ABDH no período 2024-2026 e é coordenadora do Departamento de Infraestrutura do Hospital Aristides Maltês e pesquisadora do GEOSP em Minas. Obrigada, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês, trazendo mais uma experiência, né, do dia a dia, com a qual a gente vai sempre estudando os projetos de saúde. Eu trabalho no hospital e a gente não para de estudar, seja na academia, seja na nossa vida prática, trabalhar em saúde, fazer projetos de saúde, a gente está sempre estudando e pesquisando. Esse projeto é um projeto que ainda vai executar a obra, né? Então, a gente começou a estudar ele em 2022. Agora que o hospital conseguiu recursos para executar essa obra, a gente retornou nossos estudos iniciais, fizemos algumas visitas técnicas e estamos agora aprimorando e finalizando para iniciar os projetos complementares. Então, o meu trabalho, né, ele vai falar sobre a implantação da unidade de hematologia e transplante de medula óssea, considerando o graduado do Hospital Aristides Maltês. Então, o transplante de medula óssea, ele é um dos tratamentos para o câncer, né? O Hospital Aristides Maltês, aqui em Salvador, ele é o único em Catu, é a unidade mais complexa do tratamento em oncologia, e ele ainda hoje não oferta esse serviço à população. Então, ele, como CAPU, ele deve prestar esse serviço. Tanto a importância do transplante, que a gente observa o câncer subindo cada vez mais nas estatísticas de mortalidade e morbidade, ultrapassando já o aparelho circulatório, quer dizer, só está atrás do aparelho circulatório. Ele já passou o aparelho respiratório nas causas de morte, tanto no Brasil como em todos os estados da federação. E ali embaixo a gente traz os dados atualizados, que concentra todas essas informações de câncer, todas as previsões dos novos casos. Quem faz toda essa estatística é o INCA. Em homem, o que mais acomete e acometerá é o câncer de próstata. E na mulher, o câncer de mama. Seguido esses dois, o câncer de colo retal, ele subiu na estatística para ambos os sexos. É o segundo tipo de câncer mais prevalente nos dois sexos. E a OMS estima que 2 a 3% dos pacientes com diagnóstico de câncer vão precisar deste tratamento de medula óssea, então a gente traz aqui. Então, se a gente considerar a medula óssea, ele está aqui nos 3,5%, linfoma tumor 2,6%, então ele não é o câncer que mais atende a população, mas é um câncer que precisa ser tratado, considerado, e há uma carência, não só na Bahia, mas como no país todo, desse tipo de tratamento. O câncer, de uma forma geral, ele pode ser tratado com cirurgia, rádio, as terapias sistêmicas, que são hormonioterapia, imunoterapia, terapia-alvo e transplante de medula óssea. Pode ser independente ou concomitante com os tipos de tratamento. Na imagem aqui, uma imagem de como é o procedimento de captação da medula óssea para
transplante, né? Então, é um líquidozinho que fica ali no esponjoso do osso, que a gente faz essa retirada e transplanta para o doador. Vou detalhar mais na frente. O transplante de medula óssea, né, que é o transplante das células hematopoéticas, eles podem ser classificados em alguns tipos diferentes. Ele pode ser um transplante que substitui as células tronco, que substitui as células troncos a partir do cordão umbilical, que a gente vê muito hoje, os bebês, quando nascem, vai lá, guarda o cordão umbilical e armazena, né? Então, ele tem essa utilidade de poder renovar as células troncos do indivíduo adulto, ou a própria criança mesmo. E o sangue periférico também, né? Substituição através do sangue periférico ou através das células. No transplante, a gente tem ali o autólogo, que é do próprio paciente. Então, a gente tira a medula do paciente, faz crioterapia e coloca de volta a célula. Ou alogêneo, que é de um doador. Não necessariamente, quer dizer, que não é a pessoa, é um doador, que esse alogênico pode ser parentado ou não aparentado. Quer dizer, é um parente, é o pai, a mãe, o filho, ou ele é alguém, qualquer pessoa conhecida, né, que não tem nenhuma relação genética ali. Então, todos esses podem ser feitos. E tem mais outros dois que são tipo de meato, mielablação, mas o que a gente vai tratar aqui hoje, no caso dessa unidade, das visitas que nós fizemos, é o autólogo e o alogênico, que traz características diferentes do espaço do alogênico. Ele tem mais restrição por ser de um outro indivíduo, então a questão da imunidade, as características do espaço físico, elas precisam ter uma restrição maior ainda do que quando o transplante é com as células do próprio pessoa que vai ser transplantada. Em saúde, a gente tem um projeto sem legislação, né? Tudo é regulado. Então, aqui eu trago para vocês as mais de referência nessa área, que é a de 386 de 23, uma legislação relativamente nova, né, de 2023. Ela dispõe sobre as boas práticas das células humanas para uso terapêutico, pesquisa clínica, tem a RDC 56, a 931, 220 é das terapias neoplásticas, na questão da quimioterapia, a RDC 50, que é a nossa mãe, né, de espaço físico, e a mais antiga, que fala de transplante de medula óssea mesmo, que é 1316. Hoje, aqui na Bahia, a gente tem 4 locais onde é feito o transplante. Se a gente vai no Brasil, nós temos aí 63, 64 centros de transplante de medula óssea, né? E isso é bom, né? Hoje, aqui, muitos pacientes vão ir para fora, que a gente chama TFD, tratamento fora de domicílio, para fazer transplantes, porque aqui na Bahia a gente não tem. E, quer dizer, tem poucos no SUS, né? Também vale ressaltar que a minha pesquisa aqui é SUS, né? Mas esse histórico que eu estou trazendo é tanto os privados, esses 4, que é o UPS, né? O Santo Isabel, o Santa Bahia e o Marta de Esteira, são públicos e privados, são os únicos que tem hoje na Bahia. E SUS, se você for pegar a quantidade de transplantes que esses hospitais fazem, a quantidade é bem baixa. Porque eles não carrega, né, tanto, e acaba não tendo grande quantidade. Então, para desenvolver esse trabalho, além dessa pesquisa extensa, né, do que é o transplante, como é feito, quais são as condições clínicas, qual a legislação que é aplicada em cima dessa unidade, a gente também visitou centros de referência, tanto aqui na Bahia quanto em São Paulo e em Recife. Foram 5 visitas técnicas que foram realizadas, e eu vou trazer aqui para vocês os aspectos observados nessas visitas, né, que foram pontos norteadores para a revisão do projeto. Como eu falei, a gente começou esse projeto lá em 2022, e agora a gente se aprofundou mais, fez outras visitas. Então, começando aqui pela questão de climatização. Essa área, né, essa unidade de hematologia, do transplante, que é uma unidade de hematologia que faz transplante, né? Quem cuida do transplantado é o médico hematologista. Ela precisa de muitas restrições
pela questão, pela condição do paciente que está com a imunidade praticamente zero. No momento que tira as células hematopoéticas para fazer a quimioterapia no paciente, esse paciente desce a quase zero de imunidade. Então, qualquer pequena partícula pode dar uma infecção, então, letal para o paciente. Então, as condições ambientais precisam ser rigorosamente cumpridas. E começa pela questão do ar-condicionado. Né? Pós-Covid, essa já é uma preocupação de muitos centros, a gente mudou nossa visão com relação a isso, tanta legislação. E o TMO, nós visitamos o Hospital Santa Isabel, aqui na Bahia. E o projeto do Santa Isabel ficou excelente. Ele está no artigo da revista da Abrava, tá aí, em dezembro de 24. Quem quiser olhar com calma. Esse artigo está muito interessante, é um projeto de Mário Sérgio, que também é uma referência nessa área. Foi uma das pessoas que elaborou a norma. E lá ele traz detalhadamente todos os itens que foram incluídos, como máquinas individuais para cada leito. Então, o ar de um paciente não pode misturar com outro. A cascata de pressão dessa unidade. Então, o quarto ele precisa estar numa pressão positiva. Não pode vir partículas de outros ambientes adjacentes para o quarto do paciente, inclusive do banheiro. Então, o banheiro ele funciona na pressão negativa. Então, a renovação do ar, o insuflamento, todo é independente. Tem um controle de pressão ali nessa porta, a gente vê essas portas, que todas as unidades que nós visitamos tinha o barômetro na porta. Então, a própria enfermagem, quando olha ali na porta do paciente, ela já identifica se está dentro da pressão adequada ou não. Se não estiver, chama manutenção. E no caso do Santa Isabel, o sistema de lá é muito bom, tem uma automação embarcada que a própria pessoa da manutenção, rigorosamente todos os dias, vai lá e olha a automação, olha os painéis, vê se as pressões estão ok, se a renovação do ar, se o fluxo. Então, precisa realmente do controle rígido desse aspecto. Da mesma forma, a água também precisa ser monitorada diariamente. A qualidade da água, a filtragem, vou falar no próximo slide. Ainda aqui nesse slide, veja essa plantazinha colorida. Foi uma outra visita que a gente fez, e eles têm esse painel, e aqui o que está vermelho é a pressão negativa e o amarelo é o positivo. Então, também da mesma forma fica à vista no corredor. Qualquer pessoa que passa já olha ali e olha, opa, está certo ou não, porque isso é uma coisa realmente importante. Isso precisa ser monitorado duplamente pela equipe de manutenção, pela equipe de enfermagem. Então, esses dispositivos de tecnologia, né, ajudam a gente nisso daí. Falando de espaço físico, nesse sistema do Santa Isabel, a área da internação em cima era toda de máquinas. O espaço que se ocupa uma casa de máquinas dessa é equivalente à própria unidade de internação, fora os filas. Então, assim, quando a gente projeta, precisa realmente considerar esses espaços. Os visores das portas é justamente para que não precise estar abrindo e fechando, né? Está trocando esse ar com a circulação do ambiente, então os visores ali servem com essa função também. A parte de água, ela é igualmente importante. A água precisa ter um grau de filtragem, porque as partículas, micro-organismos que são normais para a gente lava a mão, que a gente bebe, para o transplantado, precisa de um tubor maior. Então, o filtro é de 0,5 micras, né? Então, para você ter essa qualidade, essa filtragem na ponta de uma torneira e chuveiro, todos os banheiros, esse foi um aspecto que em todas as visitas ele existia. Sempre tinha o filtrozinho. Qual a diferença? Que algumas visitas técnicas tinham um sistema de pré-filtro a esse sistema de ponta, que eu chamo, tá? Da torneira aqui na foto, né? Você vê o filtrozinho ali na torneira. E o filtro é aquela parte branca, que seria a ducha, que é a ducha, mas ali é o filtro. E esse outro aqui em cima, filtro para chuveiro, você vê que é o filtrinho e a duchinha ali saindo do próprio filtro, né? Então, o que diferenciou foi que, em algumas unidades, antes daqui da ponta, existia um sistema de pré-filtro para economizar esse filtro aqui, porque eles são caros. E se você não faz um sistema
decadente ou gradual, melhor dizendo, de filtragem, você sobrecarrega muito esse filtro da puta e você tem que ficar sempre trocando eles. Teve uma das visitas técnicas que a gente fez lá em São Paulo, ela, 15, eles optaram por ter uma central de tratamento para fornecer a água canalizada já nessas condições. Então, cada um vai se adequando, né? Mas o importante é manter essa qualidade, essa pureza da água que chega no paciente. A questão elétrica é importante destacar o gerador, porque o paciente fica isolado ali dentro, então não pode botar energia ou ar-condicionado que funcionar, porque dali, se ele sair, ele vai correr o risco de contaminar e poder até, enfim, desenvolver infecções. O sistema de monitoramento foi um aspecto que a gente observou em todas as visitas também, dentro do quarto do paciente, uma câmera para que a enfermagem não precise ficar entrando sem necessidade no quarto. Ela entra realmente quando tem que administrar uma medicação, quando tem que fazer uma questão específica, mas para tirar uma dúvida, enfim, para monitorar, tem um sistema de câmera, automação, a ligação dos equipamentos médicos no sistema de monitoramento, como se fosse numa UTI. Então, também a enfermagem, na maioria das visitas, tem um central de monitoramento como no UTI. Ela não precisa ir no quarto ver o batimento cardíaco, ver, enfim, qualquer outro parâmetro, saturação, ela vê isso no posto de enfermagem. Então, todos esses dispositivos, essas soluções, é para minimizar o contato das pessoas com o paciente, né? Ele só vai ter o contato. E uma coisa também interessante que eu me lembrei é que, nesse sistema de ar-condicionado, a direção do fluxo é paciente, médico, retome. Então, puxa o ar atrás do médico, na posição do quarto. Então, você imaginar como é o rigor, porque não vai partículas do equipe de saúde, ou médico, enfermeiro, para o paciente. O fluxo do ar puxa o ar, né? Então, é muito interessante isso. Falando aí dos quartos, né? O paciente, quando ele tira as células, faz a quimioterapia, implanta, ele ainda passa um tempo que se chama de pega, para ver se vai dar certo, até as células voltarem a se reproduzir. Isso vai em torno de 20 dias, a depender do paciente, 30 dias. E o paciente não sai, ele fica dentro desse quadro. Então, é importante observar as questões de conforto, das diversas facetas acústico, técnico, conforto do mobiliário, para que esse paciente se sinta bem ali dentro, né? A questão da biofilia, enfim, aquilo ele vai ficar, não pode ser alimento, né? Algumas unidades, elas conseguem dar a mesma qualidade ambiental do quarto para o corredor de internação. Então, nessas unidades, o paciente, a deve ele pode ir na circulação e voltar, né? Os banheiros, algumas tiveram rigor assim, de vaso suspenso, para poder higienizar melhor. Ah, não pode caixa acoplada, tem que ser caixa embutida. Então, a questão de juntas, então, quanto menos juntas, que já são aspectos que a gente observa das áreas críticas de hospitais. Então, neste ambiente, a gente tem que pensar ele como uma área crítica, na verdade, como uma sala cirúrgica. Porque nem aí tem um rigor de climatização que a gente deve ter no quarto de internação de transplante. Os profissionais de recursos humanos têm uma RDC que diz qual deve ser essa métrica e tem uma outra informação do Conselho de Enfermagem também, que chega até fazer uma relação de um profissional para 2 pacientes. Então, é uma equipe muito grande, dedicada, e que necessita de especialização em hematologia para atuar nessas unidades. Aqui esse slide fala de banco de criopreservação. Não vou detalhar, mas quando essas células saem do paciente, elas ficam armazenadas num banco de criogenia. Então, você precisa ver como vai ser esse transporte, como ele vai ficar guardado, porque depois ele vai voltar e ser colocado de volta para o paciente. Então, tem toda uma regulamentação em cima disso, que é a 836 de 23, que foi aquela que eu falei lá no início, que ela trata dessas condições ambientais, de como deve ser toda essa parte de criogenia, de preservação de guarda das células.
Aqui eu vou, né, trazer para vocês o nosso estudo de caso, com os muitos. O Aristides Maltês são 255 leitos, hospital especializado em oncologia. Ele faz onde todos os demais tratamentos, exceto esse de transplante, 5 aceleradores, a terapia, todo um parque de 5 aceleradores, 10 salas de ventilação, em um terreno de 20 mil metros e 25 mil metros de área construída, com esse nova edificação, que até a Paloma mostrou para vocês aí mais cedo, nas bandas da manhã, que é uma edificação só para hematologia, então aqui é só transfusão, hematologia e quimioterapia. E conta com 60 locais de trabalho, serve de 30% ao atendimento do hospital. Essa nova unidade que a gente está implantando, ela vai ficar nesse retângulo vermelho, que a gente chama de pavilhão Magalhães Neto. Aqui ele está dessa região. Importante destacar também o desejo dessa implantação da unidade estar próximo do centro cirúrgico, muito próximo da UTI, se puder estar em frente do lado, seria perfeito, quando esses pacientes agravam e já contam com essa proximidade, e a farmácia. Então, a localização dessa unidade norteou em função dessas características, e hoje no hospital já funciona nessa ala a hematologia. O que nós vamos fazer é readequar essa unidade com esses critérios que eu falei a vocês aqui. Então, a gente vai fazer um novo sistema de ar-condicionado, fazer toda a parte de água, acabamentos, vamos reformar toda a ala, e as casas de máquinas são essa partezinha assim, amarelas. Como eu falei lá, elas são individuais. No nosso projeto também ela segue da mesma forma, porque é o que é necessário. Com acesso externo da manutenção, então as pessoas não entram na unidade para fazer manutenção, isso é uma característica muito importante. Muito importante. Todas as unidades que a gente visitou resguardaram essa característica. Os técnicos não entram para a manutenção. Então, esse o aspecto que a gente conseguiu aqui preservar. As anticâmeras de acesso naqueles quartos no final da unidade, né, de internação, então o acesso que a gente está mostrando essa seta vermelha, tem aqui uma área de controle também, uma anticâmera para liberar toda a unidade de hematologia, e uma segunda anticâmera para ingressar só de transplante. Né? A ideia depois é que toda essa ala fique de transplante. Para o início, os primeiros apartamentos serão continuar no ciclo de hematologia, e os transplantados allogeneiros, porque vamos começar com os transplantados das células do próprio corpo, e darão aquele 5 quartos no final. Os ambientes de apoio para indicados nesse marco circular, e o posto de enfermagem da entrada da unidade, que vai atender aos quartos de hematologia, e o outro posto que vai atender exclusivamente a pacientes transplantados. Então, entra e visita. Tem o posto, tem o banheiro, está, entra e fica lá no atendimento, você sabe falar todo mundo. E uma questão que a gente pensou também foi a execução da obra. Lá, vocês viram que é um pátio de serviço, então a gente consegue acessar por aquela janela lá no final do corredor. Então, a nossa ideia é que a gente vai fazer a obra entrando pelo final do corredor, por a metade da internação, quando reformar aqui, aí a gente reforma a outra metade, na questão de não deixar tanto tempo os leitos disponíveis para o hospital, que sempre tem carência de internação. A proximidade da farmácia, que da localização a gente consegue. A UTI é em frente, ó, essa partezinha que sai, já é a nossa UTI geral, a gente tem 20 leitos de UTI, uma delas já é aqui. Então, a tendência é que no futuro, essa UTI ela fique dedicada só para os pacientes com transplante hematológicos. E o que mais? Farmácia está aí, UTI está aí, e o acesso à pediatria também, que pode ocorrer. Embora o marcador de esteira hoje que trabalha seja referência nessa área de transplante da criança, como a gente atende também criança, pode ser, né, não sei se vai se desenrolar, mas a gente tem esse acesso à pediatria também. No total, serão 8 leitos de hematologia e 5 de transplante. Uma área de 626 metros de internação e 49 de casa de máquinas neste andar. Porque essas aqui, ó, estão lá abaixo, que é essa planta do térreo,
Além daquelas as casas que estão próximas ali do parque, existem essas que estão no andar de baixo, no térreo, que são mais 78 metros quadrados de área de gás de máquinas. Um corte aqui, né? Então, ele trata no primeiro pavimento, térreo, segundo subsolo, da casa de máquinas. A fachada, que é uma coisa que a gente tem que pensar como vai ficar bonito, essas coisas que são necessárias, né? Então, nem tudo é exatamente, mas os dutos de cada parte de máquina, eles foi a solução que a gente encontrou, ele sai na fachada, mas, enfim, um brise, né? Isso aí a gente depois vai ver como resolver isso da melhor forma. E, finalizando já aqui a apresentação, eu trouxe uma planilha do sistema de climatização, para vocês verem como é realmente complexo, como todo espaço. Essa questão de ter que ser uma máquina para cada quarto, né? Então, cada quadradinho vermelho desse aqui é uma máquina de ar-condicionado que atende a cada leito. O azulzinho é o rosa é o retorno e o lilás o suplamento. Então, como eu falei no início, o retorno independente, o suplamento independente. Então, cada é uma malha de dutos aí para poder atender a essa condição que é necessária. Aqui uma vista do projeto, né? Então, os dutos lá saem na fachada, o caminho que ele faz. E trazendo aqui também a questão dos equipamentos, né? Quais são os equipamentos envolvidos? Então, o que é feito no transplante? Então, existe essa máquina de aféres, esse rapaz aí sentado, né? No caso, ele está doando sangue, que também é o mesmo processo de aféres, mas no próprio leito do paciente, essa máquina vai e faz o processo ali de filtragem, separa as células, devolve o sangue, aí, depois, quando as células voltam, faz o mesmo processo com esta máquina. É uma máquina relativamente pequena, mas que a gente precisa prever ao lado do leito, né? O espaço para ela. E, além do banco de criogenia, que eu falei lá no início, para a guarda das células, esse equipamento, e tem a partir de laboratório de análises clínicas. Então, precisa ver a questão de sangue, né, os parâmetros, todo dia colhe sangue. Então, e são equipamentos específicos para os controles desse tipo de paciente. Então, além da unidade das casas de máquinas, a gente também está reformando o laboratório para receber as geladeiras, os equipamentos que são específicos para monitorar esse tipo de paciente lá no hospital. Fora isso, que a gente tem os sintomas, que é o que fica lá no laboratório, o freezer de biogenia é o que guarda células, que eu falei, monitor, multifato métrico, sinal de monitoração, cardioversor. Então, nessa unidade, precisa ter um carrinho de parada, né? Se o paciente passa mal, tiver alguma coisa, então tem que ficar lá o carrinho de emergência. Carrinho de anestesia, fica lá. E se precisar de algum procedimento, já está lá dedicado. Centrífuga, laboratório, selador de bolsas, a balança. Então, quando esse sangue vem para ser infundido de volta, precisa ter um banho-maria, porque ele fica a menos 180 congelado. Então, quando ele vai ser infundido de volta no paciente, tem que passar por um processo, né, de banho-maria para poder chegar na temperatura de infusão adequada. Então, obrigada, fico à disposição. Obrigado, Amélia.